Convidados a cantar louvores a Ele. Nós somos convidados a falar algo especial a respeito dEle. Amém? Nós somos convidados a exaltar quem Ele é. Se eu te convidar nessa noite a falar algo a respeito de Deus, você tem pelo menos uma palavra para dizer a respeito de Deus? Sim? Então eu convido você a se colocar em pé. E a romper com toda a timidez, a romper com toda a frieza, a romper com toda a letargia e perceber essa presença poderosa que está neste lugar. E eu convido você a abrir o seu coração e abrir os seus lábios, levantar as mãos, se render na presença desse que som. Eu te convido a declarar que esse Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Eu posso ouvir a sua voz, igreja? Amém? Ministros de louvor, adorem o Senhor. Digam que Ele é santo, diga que Ele é lindo, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é poderoso. Senhor, nós te entronizamos neste lugar e nós consagramos este tempo na Tua presença. Declaramos que Tu és o Rei e colocamos a nossa adoração como filhos, como noivas. Nós nos derramamos na Tua presença, Senhor, e damos liberdade ao Teu Santo Espírito neste lugar. Recebe a nossa adoração, recebe toda a honra, toda a glória. Levanta as tuas mãos, igreja, e aplauda Ele, pois Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de toda adoração. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá.
estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o Rei. Ele voltará para governar as nações em amor, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, e
Sim, Deus. Aleluias. Céus abertos sobre este lugar. Céus abertos sobre essa cidade. É o que nós declaramos. Um Deus santo, poderoso. E que a nossa adoração dia e noite suba a Ele. Dia e noite. Não existe horário certo, existe toda hora. É hora de adorar ao Pai. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o poder. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Exaltado,
para sempre, a glória é dele. Esse louvor que nós vamos entoar aqui agora, ele não é apenas mais uma canção, ou mais um louvor, ou mais uma letra bonita. Pelo contrário, é poderoso. Nós vamos invocar o nome do Senhor nesse lugar. Onde, se você precisa de providência, Ele é o Deus provedor, o Deus Jirê. Ele está aqui e nós vamos invocar o nome dEle neste lugar. Aleluia. Se você precisa de cura, cura para a alma, cura para as emoções, o Deus Rafa, Ele está aqui. Aleluia. Se você se sente sozinho ou sem forças, o grande El Shaddai está aqui. Aleluia. Então abre o seu coração. Iremos invocar o nome do Senhor neste lugar, e a presença dEle se manifestará. Se manifestará. Ele é Yahvé. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa
adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Ava se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Ava se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Ava se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Ava se manifestará. Se manifestará. Yahvé. Glória a Deus. Intimidade não é só sobre falar com Deus. Intimidade é sobre permanecer nele. Intimidade é o lugar onde somos transformados e não somente tocados. Nessa noite eu quero que você entre na presença do Pai, que você abra o seu coração. Ele quer teu amigo, Ele quer teu socorro. Fale com Ele nessa noite. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser seu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. E arrastar. Jesus, eu quero tanto você. Vou cantar tuas sandálias, esconder pra você não sair. Pois eu quero estar perto de ti e te abraçar.
quero subir no teu colo, te contar tudo que eu sei. Dormir recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. E me acalmar. E me acalmar. E me acalmar. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa em teu encontro, me abandonar no teu abraço e te abraçar. E te abraçar. E te abraçar. E te abraçar. Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés no teu sapato e arrastar. Diga isso. Jesus, eu quero subir no teu colo, te contar tudo. Dormir recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. E me acalmar. Aplauda Ele. É Ele que nos acalma, é Ele que traz paz, é Ele que nos traz a vitória, é Ele que nos traz tudo. É tudo sobre Ti, Senhor, é tudo sobre Ti, não é nada sobre nós. Chegamos no momento da oferta. Vocês sabem que esse ano eu peguei para ler a Bíblia, uma leitura anual, começando de Gênesis, indo até Apocalipse. Eu nunca havia feito isso. E eu estou em Números. Mas desde Gênesis você vê as pessoas ofertando ao Senhor. Eles nunca chegavam de mãos vazias. Sempre de Gênesis, provavelmente vou ver até Apocalipse. Sempre, Senhor. Eu vou ler com vocês a 2 Coríntios 9, 6. Até eu estou lendo na NVI e o título é Semeando com Generosidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Então, repetindo aqui, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, vamos ofertar ao Senhor com alegria. Amém?
Você tem na cadeira, tem os envelopes, tem atrás das cadeiras o QR Code. Vocês ficam na liberdade. Pai, nós consagramos a Ti. Tá pegando, tá funcionando. Consagramos a Ti, Senhor, a nossa oferta, os nossos dízimos, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, por tudo. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, cada um aqui que está neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade. Glória a Deus. Eu começo a suar tanto que começa a cair no olho, eu não começo a enxergar nada. Às vezes você vê assim, não é que eu estou dando tique, não, estou tentando tirar o suor dos olhos. Já me perguntaram se eu tinha tique. Vou deixar isso aqui. Eu falei, não é tique não, é suor mesmo. Oh Deus. Vocês dão risada, gente. Aleluias. Deixa eu tomar uma água. Eu preciso dessa água hoje. Tem um pessoal que faz academia, eu acho que eu sou igual, viu, Wallace? Meu Deus. Queridos, glória a Deus. Que bênção estarmos aqui todos juntos nessa noite. E hoje nós vamos falar sobre atitudes, posicionamentos, decisões. Pois ao longo de nossa vida, todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos à margem, como se estivéssemos parados. E quando tudo acontece ao nosso redor, existem fases em que as limitações parecem serem maiores que as nossas forças. E as vozes contrárias tentam nos calar, tentam nos parar, tentam nos fazer desistir. Mas há momentos decisivos, oportunidades únicas. E a forma como reagimos para transformar completamente a nossa história. E é sobre isso que vamos falar hoje. É sobre reconhecer o momento em que Jesus passa. Sobre ter fé para clamar e coragem para não desistir. Eu gostaria de ler com vocês nessa noite o texto de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Que diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão,
estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, que começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49, Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Versículo 50, lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha trazer transformação ao meu coração, venha trazer transformação aos nossos corações, que possamos, ó Pai, entender realmente os propósitos do Senhor para nossas vidas, ó Pai, e que a tua palavra venha, ó Pai, encontre morada, encontre um coração, ó Pai, que te aceita, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tenho certeza que você já ouviu algumas pregações sobre Bartimeu, o cego que estava sentado no caminho entre Jericó e Jerusalém. E é interessante que nesta passagem nós vemos aqui que Jesus chega em Jericó, só que ele não fica um período muito longo. Logo em seguida ele já sai de Jericó, e a Bíblia diz que ele sai com os discípulos e com uma grande multidão. E ele está no caminho agora de Jerusalém. E a gente vai ver isso lá em Marcos capítulo 10, porque fala da entrada triunfal de Jesus aonde? Em Jerusalém. Então, ele está indo de Jericó a Jerusalém, no caminho. E a Bíblia então vai nos mostrar agora, vai nos trazer um personagem que está sentado no caminho, neste caminho. E nós vamos aprender sobre quem é este homem. Quem é este homem que nós vemos que é um cego? Quem é ele? Um cego que está sentado ao caminho, e a Bíblia diz que ele pedia esmolas. E é tão interessante que quando nós vemos o nome ali, Bartimeu, então Bar que significa filho de Timeu. E era muito normal na cultura judaica, nós conhecemos as pessoas pelo filho de alguém. Você é filho de alguém. Então Bar Jonas, filho de Jonas. Mas sempre a pessoa ela tinha um nome. Sempre ela tinha um nome. Por exemplo, Jesus, filho de José, o carpinteiro. Mas aqui nós vemos Bartimeu, filho de Timeu. Não é mencionado o seu nome, também não é mencionado. Bem, som. Aleluias. Porque era muito normal o filho da época receber como herança a profissão do pai. Como o próprio Jesus recebeu como herança de carpinteiro, a profissão que era de seu pai. Então, quando nós analisamos isso, nós vamos ver que esse homem ele não tinha uma identidade. Ele era um homem que estava na beira do caminho mendigando o pão. Ele estava na beira do caminho pedindo esmolas, mas ninguém o menciona pelo nome, ninguém o chama pelo seu nome. E é como se alguém chegar para o meu filho e falar simplesmente: filho do Reginaldo. Ei, você aí, filho do Reginaldo. Em vez de chamar o meu filho pelo seu nome. Então esse cego ele não tem identidade, ele não tem profissão, ele é totalmente desonrado. É um homem que não tem um valor para a sociedade, e ele está esquecido no meio do caminho. Este era o Bartimeu. E o que mais nós aprendemos com esse homem? Que ele dependia do que sobrava dos outros.
ele dependia das esmolas, ele dependia de alguém que estava disposto a pegar o que estava ali sobrando e dar para este homem. Às vezes ele estava com fome e ele pedia algo para comer. Quem nunca se deparou na rua alguém dessa maneira? Alguém que chega a você e fala: eu estou com fome, preciso de algo para comer. Não é verdade? Todos nós já passamos por isso. Então este homem, ele vivia dependente desta situação. Ele dependia da boa vontade das pessoas. Era um homem completamente dependente da situação de vida que ele vivia, pois ele era cego. E nós vamos aprender algo novo com este cego. A Bíblia nos diz que ele usava uma capa. E nós lemos aqui na passagem que ele, ao lançar a sua capa, ou seja, ele usava uma capa. E é interessante que quando nós vamos buscar isso na história, os governantes da época davam uma capa para as pessoas que pediam esmolas. Era como se fosse uma autorização para que aquela pessoa, onde ela estivesse, onde ela poderia estar, ela podia pedir a esmola sem ser incomodada pelo governo ou por quem quer que seja. Era uma capa que esse homem usava e que ele dava a ele esta autorização. E quando nós paramos para pensar em alguém que tem alguma deficiência, nós vamos entender que nesta época elas eram forçadas. Se a família não tivesse condições para sustentar aquele que tinha a deficiência, ele era forçado a pedir esmolas. Nós vemos isso também com um paralítico lá na Porta Formosa. Lá na Porta Formosa, aquele homem que foi curado por Pedro e João, onde está nos livros de Atos. Ele estava lá sentado pedindo esmola, não tinha outro caminho. Ou seja, totalmente dependente. E também colocado dentro ali de um limite onde ele podia atuar. E qual seria esse limite? Quando ele usava essa capa, ele não podia estar em qualquer lugar. Era naquele lugar determinado que ele podia ficar para pedir esmola. Era naquele lugar que foi estabelecido por alguém que ele tinha liberdade de pedir esmola. Era ali. Ele não podia sair dali. Ou seja, ele estava limitado por essa situação. Ele estava limitado pela ordem de alguém. E este homem, ele não tinha liberdade, ele não tinha identidade, ele não tinha honra. E ele estava limitado àquele lugar. Era um homem que dependia do que sobrava dos outros. Essa é a história, essa era a vida desse homem. Esta era a situação desse homem. Mas a Bíblia vai nos falar que um dia este homem, ele ouve algo diferente. E nós sabemos e entendemos que quando alguém tem alguma deficiência, seja ela auditiva ou de visão, ela acaba estimulando e melhorando os seus outros sentidos. Que no caso deste homem, eu acredito que foi a sua audição. Tem uns que melhoram o tato, mas porque ele não tem a visão, então ele melhorou a sua audição. Mas eu fico imaginando que ele tinha uma audição tão aguçada. E isso nos mostra que ele, sentado ali, ele começa a ouvir um barulho diferente. E é interessante porque ele está ali todos os dias. Então ele sabia a rotina, ele conhecia a rotina pelo ouvir daquele lugar. Mas de repente ele começou a ouvir algo diferente. De repente ele começou a ouvir um barulho anormal, um barulho que não era do dia a dia, um barulho que estava trazendo algo que ele não conhecia, e isso lhe chamou a atenção. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz que Jesus saiu com seus discípulos e uma grande multidão. Como que você imagina que vinha
essa multidão com Jesus? Como que você imagina que essa multidão que estava andando ao lado de Jesus, junto de Jesus, como que ela vinha? Será que vinha igual um velório? Você já viu como que é um cortejo de velório? Você ouve o choro da viúva, o choro dos filhos, o choro do viúvo, e só os passos das pessoas. Está todo mundo de cabeça baixa, está todo mundo triste, está todo mundo pensativo. Mas com Jesus era assim? Como que você acha que era? Como que você acha, Douglas? Como que você imagina que seria? Imagina se você estivesse ali junto, ali de Jesus, com aquele povo, como é que você iria estar ali? Estaria dando glórias a Deus, gritando: Hosana, é Jesus, o Salvador, é Ele. E essa multidão fazia um grande barulho, um momento intenso de passos, e havia conversa entre as pessoas comentando como é Jesus, é o Mestre, é Ele, Douglas, é Ele. E é isso. Era um som que trazia algo diferente, porque eles estavam na presença de Jesus. Era um som que trazia algo poderoso para a vida daquele homem. Era um som de alegria, era um som de aleluia, era um som de exaltação, era um som de alegria completa. E aonde vai este som? Ele vai contagiando o ambiente, ele vai contagiando o coração desse cego, vai transformando o coração dele e trazendo esperança, criando uma expectativa. Então eu não posso em nenhum momento deixar de dar glória a Deus, deixar de dar aleluia. Eu não posso deixar de falar: louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós nos calamos na presença do Senhor e nós não declaramos aleluia, um louva a Deus, nós não louvamos, nós não adoramos, porque esse ato, partindo de mim e de você, muda o ambiente. E precisamos fazer mais isso. Declarar glória a Deus, um aleluia. Aleluia significa louve ao Senhor ou louvai ao Senhor. Aleluia. E este homem então, ali cego, sentado à beira do caminho, começa a ouvir aleluia, louvado seja Deus, exaltado. Jesus estava a caminho da sua entrada triunfal em Jerusalém. E eu fico imaginando que ele estava caminhando e o povo estava exaltando, o povo estava glorificando. E aí este cego começa a ouvir isso e a pensar: esta é a minha oportunidade, esta é a minha chance. E é sobre isso que eu quero trazer para o teu coração hoje, para o teu coração nessa noite. É a oportunidade de você se colocar de pé, é a oportunidade de você se posicionar e entender que o ambiente, ele já foi preparado aqui. O Senhor já está neste lugar, Ele está neste lugar. Então eu vou exaltar e eu vou glorificar, porque quando eu exalto, eu glorifico, e a glória sobe, o louvor sobe, mas a glória de Deus desce. A glória de Deus também desce sobre as nossas vidas. Aleluia. Precisamos entender isso. E este homem ali sentado, ouvindo tudo o que estava acontecendo, ele não fica parado, ele chega e fala: ei, quem é que está vindo aí? O que é que está acontecendo? Eu estou ouvindo um barulho diferente, eu estou sentindo a atmosfera diferente, eu estou sentindo que o ambiente está diferente. E aí falam para ele: é Jesus, o Nazareno. Neste momento este homem, ele entende, porque provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus estava fazendo e que Jesus estava realizando.
porque o nome de Jesus corria por todo canto, e ele entende: esta é a minha oportunidade. Eu não vou ficar aqui sentado, não, como me colocaram, sem identidade, sem honra, limitado. Eu não vou ficar aqui sentado, não, eu vou me posicionar. Neste momento, eu vou abrir a minha boca e eu vou gritar, e eu vou chamar, e eu vou chamar a atenção dele. Não importa quem está à minha volta, não importa quem está me cercando, não importa, eu quero chamar a atenção dele. Glória a Deus. E a Bíblia diz então que este homem, ele começa a gritar, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele começa a gritar, isso começa a incomodar as pessoas, aqueles que estão mais próximos, aqueles que estão perto dele. Deixa eu te falar uma coisa: toda vez que você se posiciona, toda vez que você para fazer algo, toda vez que você coloca um propósito e diz: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou juntar ali com meu irmão para orar, eu vou colocar a minha família para orar, sempre o inimigo se levanta para te parar. Sempre vai se levantar alguém e vai falar: para, isso não vai dar em nada, você não vai chegar em lugar nenhum, para com isso. Porque quando este cego, ele começa a gritar, a Bíblia nos diz: aqueles que estavam próximos, aqueles que se dizem seus amigos, aqueles que caminham com ele, começam a chamar a atenção dele, e severamente, para que ele parasse de gritar, para que ele não chamasse a atenção do mestre. Queridos, e sabe por quê? Porque que quando você se coloca na presença do Senhor, com um coração derramado, quebrantado, arrependido na presença dEle, quando você abre a tua boca para clamar, quando você abre a tua boca para louvar, tenha certeza, Ele ouve, Ele te escuta, Ele ouve. E quando Ele ouve, Ele responde, aleluia. E quando Ele responde, Ele traz graça, Ele traz favor, Ele traz paz para o teu coração, aleluias. Então nós estamos envolvidos em uma luta espiritual, onde o inimigo das nossas almas, ele não quer que você receba aquilo que Deus tem para te entregar. Ele não quer. Então ele vai mandar você se calar, vai pedir para que você fique quieto, que você desista. Mas a Bíblia diz que este homem, ele não ficou parado, ele não ficou parado. A Bíblia diz em Marcos 10, versículo 48, e muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se calou, ele clamava ainda mais alto, aleluia. Ele chamava ainda mais. Irmãos, eu fico aqui imaginando, eu estava no começo, ele estava no começo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí quando falaram: cala, fica quieto, você não tem que sair desta sua identidade, você não pode burlar o seu limite aí, você não pode sair dessa posição, fica aí, não se levanta, porque é isso que o inimigo quer. Ele não quer que você cresça, ele não quer que você desenvolva, ele não quer que você tenha experiências espirituais com ele, ele não quer que você tenha vivência com Deus. Então ele fala: para, desiste.
Mas eu fico aqui imaginando esse cego enchendo os pulmões dele e pensando: não é a circunstância, não é essa identidade que colocaram sobre a minha vida, não é o limite, não é nenhum tipo de dependência que vai me parar, porque neste dia eu vou chamar a atenção dele, porque ele pode mudar a história da minha vida, ele pode transformar, ele pode escrever uma nova página, ele pode escrever uma nova história para mim. Então ninguém vai me impedir hoje, e eu vou me colocar de pé, e eu vou gritar muito, muito, muito. Essa foi a atitude dele. Amém. E ele fala: eu vou gritar, Jesus. Jesus não pode passar e não perceber que eu estou aqui. Quantas vezes Jesus passou e não percebeu que nós estávamos ali? Nós não podemos deixar que Ele passe sem nos perceber, porque você está limitado, porque você está parado. E este homem, ele grita com todas as suas forças. E deixa eu te falar uma coisa: às vezes você fala, mas este homem, ele clama de uma forma tal que ele chama a atenção de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, vou voltar só um pensamento aqui. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos algemados. Nós estamos dentro da igreja com um pensamento preso, vidas presas. E a Bíblia nos fala sobre isso, de uma pessoa que estava na igreja e que tinha um demônio sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos fala lá em Lucas capítulo 13, versículo 10, diz assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvou a Deus. Aonde que essa mulher estava? Numa sinagoga, numa igreja. Mas ela estava possessa de demônio, e sabe por quê? Porque ela deixou que a circunstância tomasse conta de sua vida. E a Bíblia diz que ela andava encurvada, ou seja, ela não conseguia olhar para cima. E ela andava encurvada, olhando para o chão, e era uma pessoa que estava com um peso nas suas costas. Sabe, os seus sonhos, os seus projetos, tudo tinha sido roubado dela. E ela estava vivendo desta forma, dentro da igreja. Até o momento que Jesus chega e olha para ela e vê a situação, e a chama e a liberta. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está dentro da igreja e as coisas na tua vida estão travadas. As coisas na tua vida não estão andando como você imaginava. Tudo que você pensa em fazer parece que vai e de repente volta. Tudo que você planeja de repente cai e não acontece. Todos os sonhos que você tem, projetos que você sonha, não acontece. De repente você está na igreja, mas a sua casa está em guerra. Há uma luta constante e você não entende o porquê. Mas eu estou na igreja. Significa que tem o dia do basta. Tem dia que você tem que se posicionar. Da forma que o Senhor espera de mim e de você, se posicionar. Como soldado de Cristo, você se posiciona.
você se coloca de pé e fala: ei, chega! Ninguém vai me parar, ninguém vai me calar, é hoje o dia. Foi isso que esse cego fez. Chega! Eu vou clamar mais alto a ponto de chamar a atenção de Jesus. E Jesus, ele para. Ele ouve o clamor. Ele ouve o clamor daquele homem. Imagina, tinha ali uma multidão seguindo a Jesus. Tinha uma multidão dando glórias a Deus, aleluias, exaltando o nome do Senhor. Tinha uma grande multidão. Mas Jesus ouve este cego. Ele estava gritando, ele estava tentando chamar a atenção dele. E ele estava colocando todo o seu coração, entendendo que aquela era a sua oportunidade. E quando Jesus para, ele manda os discípulos buscar aquele cego, que as pessoas estavam próximas para chamá-lo. E a Bíblia vai nos falar que as pessoas chegam nele e falam assim: ei, cego, anima-se, levanta-te, ele te chama, ele está te chamando. A Bíblia diz então que este homem dá um salto e ele pega a sua capa e ele lança fora. Aleluia. Vamos entender isso. A capa que para ele era tudo o que ele tinha, tudo o que ele recebeu do mundo era o melhor que ele tinha, porque a capa, ela dava a autorização para ele estar naquele lugar, para ele estar pedindo esmolas. A partir do momento que ele se coloca de pé, ele lança fora aquela capa. E ele faz assim, e não precisa mais e ele faz assim: eu não preciso mais desta identidade que colocaram sobre a minha vida. Eu não preciso mais dessa dependência. Eu não vou mais viver nesse limite. Ele lança fora. Queridos, ele era cego. Não tinha como ele voltar para procurar onde estava essa capa. Ele levantou com tanta fé, crendo que Jesus ia curá-lo, que ele lança fora tudo que ele tinha. Um posicionamento. É isso que nós temos que tomar para as nossas vidas, um posicionamento. Nos colocarmos de pé e pedimos ao Senhor: Pai, hoje é o dia do basta. Eu creio, hoje é o dia do basta. E a Bíblia diz então que jogando a sua capa, ele vai de encontro com Jesus, em direção a Jesus. E é tão interessante que nós temos alguns exemplos desses da Bíblia. Nós podemos pensar, por exemplo, na mulher do fluxo de sangue, enferma por 12 anos. 12 anos presa a uma enfermidade. Mas um dia ela se posicionou, um dia ela falou: chega, eu vou até Jesus, nem que seja rastejando, mas eu vou chegar nele e eu vou tocar nas solas das suas vestes, e quando eu tocar, eu vou ser curada. Isso é fé. Posicionamento. Jairo, a filha enferma, 12 anos, prestes a morrer, ele poderia ter ficado ali com ela, esperando a morte, acompanhando a esposa, segurando a mão da esposa, esperando a filha morrer, mas ele se posicionou e falou: eu não vou ficar aqui esperando a morte, eu vou até aquele que tem vida. Um posicionamento. Você pode ficar preso nessa situação, ou você pode se colocar de pé e falar: hoje eu não aceito isso para a minha vida.
porque a palavra do Senhor me garante que maior é Ele que está comigo. Aleluias. Eu não vou ficar preso a essa situação, eu vou guerrear, eu vou me posicionar, eu vou me colocar de pé e eu vou clamar. Eu vou clamar. E este cego, ele tem esta atitude. E a Bíblia diz que Jesus chega a ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E agora eu gostaria de chamar a atenção para algo aqui importante. A Bíblia nos diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2, que às vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir. Jesus, ele faz essa pergunta muito clara e objetiva: o que queres que eu te faça? Aquele cego, ele poderia ter falado assim: Jesus, o movimento aqui está muito fraco, eu gostaria de ter uma outra capa, para um outro lugar onde as pessoas são mais generosas, um lugar onde as pessoas doassem mais. Ele poderia ter respondido isso, porque ainda ele estaria preso dentro da sua caixa, dentro do limite, dentro da lógica humana, dentro do medo do que poderia acontecer, dentro das circunstâncias que parecem impossíveis, dentro da opinião das pessoas, ficado dentro daquilo que os homens conseguiam ver. Mas este homem, ele foi direto. Ele foi direto ao ponto: Jesus, eu quero voltar a ver. Aleluia. Eu quero ter a minha identidade. Eu quero ter a minha vida, eu quero voltar a enxergar quem eu sou, eu quero voltar ao propósito que o Senhor colocou em mim. Eu quero ter a minha vida para crescer, eu quero ter a minha vida para desenvolver, eu quero ter uma vida que vem do Senhor para mim. E este homem, ele toma essa atitude. E a Bíblia nos diz que Jesus ouve, Jesus escuta e traz a visão a este homem, e ele passa a segui-lo. Aleluia! Glória a Deus. Então eu gostaria que você pensasse nessa noite, refletisse agora, sendo sincero com você mesmo. Como é que está a tua vida? Como é que está aí dentro de você? Como é que está aí dentro da tua casa? Como é que está teu casamento? Como é que está o teu relacionamento com seus filhos? Relacionamento com seus pais? Como é que estão os seus negócios? Como é que estão os seus projetos? Sabe, tem dia que nós temos que nos posicionar. Tem dia que nós temos que nos colocar de pé. Tem dia que nós temos que clamar. Tem dia que nós temos que gritar. Hoje é o dia que o Senhor marcou para você neste lugar, nesta noite, para você tomar uma decisão na tua vida. E a decisão é se posicionar. É você se posicionar. É você entender que Deus está com você. E você entender que Ele está contigo em todos os momentos. Mas o inimigo, ele tenta te parar. Ele tenta roubar a tua alegria, roubar a tua fé, roubar a tua esperança, roubar os teus sonhos, roubar os seus projetos. Você começa e de repente vem e para. De repente tudo estava caminhando, mas aí começa a andar para trás. E até quando? Até quando nós vamos aceitar isso em nossas vidas? Quantas vezes na minha vida eu vi coisas acontecendo diante de mim, e eu me colocava em uma posição de espectador, sem reagir, sem me posicionar, sem assumir responsabilidade. Eu ficava triste, chorava, e aceitava aquela situação para a minha vida.
sendo que Deus estava esperando eu me posicionar, porque Ele pode fazer o que eu não posso. Aleluia. Ele pode operar maravilhas, mas eu preciso me posicionar, eu preciso colocar minha fé em ação, eu preciso colocar o meu coração, a minha fé, para guerrear. E é isso, é se posicionar. E se toda vez que eu levantar e alguém olhar para mim e falar, fica quieto aí, e eu aceitar aquilo, e eu ficar quieto, e se toda vez que eu me levantar e as circunstâncias adversas vier e eu querer me calar, e eu aceitar, a minha vida não vai mudar. Eu não vou sair deste ciclo que me prende, eu não vou sair se eu aceitar isso. Mas quando eu persistir, quando eu entender que na minha vida com Jesus não tem volta, ou é Ele, não tem volta. Não dá para olhar para trás, eu tenho que ir em frente crendo que Ele vai fazer. E quando eu entender isso, queridos, quando eu entender isso, eu tenho certeza, o céu vai se mover, o céu vai se mover, o céu vai se mover a teu favor. Aleluias. E nós estamos aqui nessa noite, e eu creio que Deus tem mudanças de histórias aqui. Deus tem mudanças de histórias para fazer aqui hoje em vidas, na tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo. Só que você precisa largar essa capa. Essa capa que foi colocada sobre a tua vida. Essa capa que foi lançada sobre a tua família. Em nome de Jesus, sabe, na autoridade nós começa a repreender o espírito, tudo o que acontece sobre a tua vida, o espírito de divórcio. Começa a repreender esse espírito de confusão, começa a se posicionar, sabe, esse espírito de pobreza, de vida miserável. Comece a repreender isso. Comece a repreender, comece a se posicionar e falar: eu não aceito isso para minha casa, eu não aceito isso para minha família, eu não aceito isso para o meu lar, eu não aceito isso para o meu casamento, eu não aceito essa situação para a vida do meu filho. E o que eu posso fazer? Eu vou me posicionar. E como que eu vou me posicionar? Eu vou clamar. Eu vou chamar Jesus, porque Ele pode todas as coisas, e Ele está aqui, glória a Deus. E quando nós falamos que Jesus vinha com a multidão, e aquele cego, ele ouvia o som, e aquele som estava mudando o ambiente. Deixa eu te falar, nós estamos aqui desde o começo, adorando e exaltando ao Senhor. Aleluia. O ambiente já está preparado, a atmosfera já está preparada, o Senhor já está aqui. Então o que eu quero que você entenda nessa noite é que depende de você. Depende de você. Eu posso ficar aqui pregando aqui a noite inteira, mas se você não se posicionar, não acontece nada. É o Senhor te chamando. É o Senhor te chamando nessa noite. É o Senhor te chamando nessa noite. Ele tem algo novo para a tua vida. Ele tem algo novo para a tua história. Ele tem algo novo para a tua família. Ele tem algo novo para o teu coração. Mas isso depende de você. Aleluias. Aleluias. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé agora. Aleluias, glória a Deus. Cadê aquele ambiente daqueles que estavam ao lado de Jesus? Cadê aquele ambiente daqueles que estavam andando com Jesus, gritavam glória a Deus? Cadê aquele ambiente, aquela atmosfera que estava mudando aquele ambiente?
aquela atmosfera que estava transformando aquelas vidas. Aleluia, o Senhor está aqui. Aleluias, glória a Deus. Feche seus olhos. Eu falei agora há pouco para você refletir sobre a sua vida, para você olhar para o teu coração, para você olhar para você e pensar tudo aquilo que você tem que dar um basta hoje, tudo aquilo que você tem que, toda aquela capa que está sobre a tua vida, que hoje você tem que jogar fora, que você tem que lançar fora. O Pai te chama hoje para um posicionamento. Hoje é o dia do basta. Chega. Eu não aceito mais isso sobre a minha vida. Eu não aceito isso sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha empresa, sobre meus projetos, sobre os meus sonhos. Eu não aceito isso hoje. Hoje é o dia do meu basta. E eu lanço fora essa capa. Eu lanço fora essa capa. Aleluia. Eu lanço fora, porque eu creio em Ti, Senhor. Porque eu, como esse cego, eu vou chamar a Tua atenção e eu vou correr ao Teu encontro, porque Ele te chama, assim como Ele chamou aquele cego. Chame Ele, Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama. Tu és tudo que eu mais quero. Ele te chama. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços. Se você quer que nós oremos por você, pode vir à frente, em liberdade. Pode estar chegando. Vem à frente. Se Deus está tocando no teu coração, que hoje é o dia do teu basta. Se tem algo na sua vida que você tem que dar um basta, é hoje. É hoje. Sai do seu lugar. Não tenha vergonha. Igual aquele cego, não tenha vergonha. Comece a clamar. Comece a chamar a atenção do Senhor. Oh, Senhor. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no
pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Não teria acontecido nada com aquela mulher do fluxo de sangue se ela tivesse olhado as dificuldades que ela teria. Se ela ficasse pensando, como é que eu vou passar por toda essa multidão? Sabe, não teria acontecido nada com este cego se ele ficasse sentado só ouvindo o barulho. Não ia acontecer nada com Jairo se ele ficasse olhando a filha dele ali morrer em casa. Não ia acontecer nada se o centurião, se ele não tomasse a atitude de ir até Jesus e pedir pela cura do seu servo. Não ia acontecer nada se todo mundo permanecesse na situação que eles estavam. Mas a partir do momento que eles decidiram se posicionar e se levantar e ir até Jesus, as coisas mudaram. Jesus está aqui e eu quero que você entenda isso. Ele está aqui. E na autoridade do nome de Jesus eu estou aqui para falar para você e para aplicar na minha vida também, que hoje não é amanhã, não é depois de amanhã, não é o ano que vem, não é seja lá qual data, é hoje. Ele marcou e eu quero que você entenda isso, que é uma decisão que precisa ser tomada. E sabe por quê? Porque os milagres só ocorrem porque houve um posicionamento, uma decisão. Assim eu quero profetizar vida sobre a tua casa, vida sobre o teu casamento, vida sobre a tua família, vida sobre os seus negócios. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Pastora, vem cá. Falando em decisão, a pastora tem recado para dar sobre o curso. Decisão, amém. Glória a Deus, amém. Nós demos ontem início ao nosso curso de finanças. Foi uma bênção. Quem esteve aqui ontem, foi bom? Gostaram? Glória a Deus. Amanhã às 19h30 nós estaremos aqui novamente. Tem mais para nós recebermos, mais para nós aprendermos. Na terça-feira também nós estaremos aqui aprendendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Não esquecendo, dia 6, 7 e 8 de março nós teremos o nosso encontro. O encontro com Deus será ali na Mispa. Você que ainda não fez a sua inscrição, você que tem o desejo no seu coração de ir, gostaria que você nos procurasse. Será um momento poderoso, será um divisor de águas na sua vida. Eu tenho certeza que quando você voltar de lá, você vai dizer, valeu a pena. Vai ser tremendo. Nós estaremos ali com várias pessoas daqui que vão passar. Nós temos aqui da igreja 10 pessoas daqui que irão vir também de outras cidades. Os pastores das outras cidades da Igreja Fogo também virão, trarão várias pessoas também que passarão pelo encontro. Será um momento sobrenatural sobre a vida de cada um que estará naquele lugar. Eu sei que isso é tremendo.
E não importa se você já foi uma vez, duas, três, cada vez que nós vamos no encontro, Deus trabalha algo dentro de nós, Deus trabalha algo que precisa ser mudado e Ele vai nos limpando, vai tirando as cascas. Eu costumo dizer que assim, nós vamos para o encontro, é igual quando você vai com o carro sujo, sabe? Quando levanta o carro e mete água lá e começa a sair sujeira, e sai pedregulho, sai tudo, Deus começa a fazer isso dentro de nós. E às vezes fica algumas coisinhas que a gente não é segura, não quer liberar, e às vezes a gente precisa voltar lá para Deus dar mais uma sapecada na gente, amém? Glória a Deus. Você que não fez sua inscrição, nos procure, será um tempo precioso de Deus na sua vida, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos acham que Deus pode te surpreender? Pode te surpreender? Eu creio. Ele sempre tem algo para nos surpreender. Amém? Então o encontro é uma decisão também. Uma decisão onde você ali tem um encontro face a face, onde você existe ministrações que vai falar com o teu eu ali. Amém? Estenda suas mãos e que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para sempre. E toda a igreja vitoriosa diga amém. Glória a Deus. E abrace quem está do seu lado. Eu sempre falo isso. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado. Declare uma semana abençoada, vitoriosa, em nome de Jesus. Mais puro, leva-me mais perto.